Não queremos viver por nós mesmos. A Aline pronunciou essa frase. A questão da adoração, ela é algo muito pessoal, é algo muito íntimo. O fato de você estar batendo palma, o fato de você estar com as mãos erguidas, o fato de você estar se movimentando, o fato de você estar parado, não me diz se você está em estado de adoração ou não. Adoração é um coração ardendo em chamas. E o culto presencial, quando nós nos reunimos como congregação, como igreja, ele faz esse fogo acender. Agora eu fico preocupado quando esse fogo não acende na sua vida. Eu não posso generalizar as coisas, porque o fato de eu buscar ao Senhor em casa, buscar a presença dEle, e eu já tenho um altar preparado, meu altar continuamente, ele arde em chamas, o sacrifício queima continuamente sobre o meu altar, porque o meu coração é um ambiente de adoração. A minha mente, o meu conhecimento, a minha parte intelectual, o meu corpo são instrumentos de adoração. E quando eu entro na igreja, que eu vejo irmãos que ficaram aqui durante a tarde, já tiveram o primeiro período, das 17 às 19 horas, adorando ao Senhor, e eles continuam, isso acende mais a chama no meu coração. Mas se eu estou num ambiente de glória, de poder, porque a presença de Deus, ela é visível, nós podemos sentir o Espírito de Deus neste lugar. Mas agora eu te chamo, eu chamo a tua atenção, eu peço a você que se preocupe, se neste ambiente você não está sentindo nada. Eu peço para você, com todo respeito, faça um autoexame, examine-se, pois, a si mesmo. Eu quero, antes de ministrar a palavra, contar um pouquinho do meu testemunho. Talvez você me veja aqui hoje, dentro desse sobretudo, bem vestidinho, procurando da melhor maneira possível me expressar a vocês, através da palavra de Deus, através daquilo que o Espírito Santo de Deus me instruiu. Mas outrora minha vida não era essa. Em outrora, no passado, eu vou pegar um período, não lá em Minas, no estado, mas no estado de São Paulo, aonde eu desci nas mais profundas trevas, aonde eu vivi o nível de prostituição mais baixo que vocês possam imaginar, aonde eu frequentei lugares tenebrosos, aonde as trevas dominavam. Nada contra futebol, eu já frequentei estádios de futebol. Eu estive no Morumbi uma vez, numa partida de futebol entre São Paulo e Palmeiras, com 113 mil torcedores, e eu ficava no meio daquela arquibancada. Eu fazia parte de uma torcida chamada Dragões da Real, e ali eu xingava, ali eu falava palavrões, ali eu estava preparado para guerrear, para lutar. Eu vivi isso. Então eu punha muita intensidade naquilo que eu fazia quando eu estava no mundo. Mas chegou um momento, para a honra e glória do Senhor Jesus, que o Senhor me resgatou, como está em Colossenses 1,13, que Ele me transportou do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Antes eu fazia essas coisas escravizado, agora eu faço elas livres na presença do Senhor Jesus. E quando eu adoro a Deus, e quando a igreja adora o Senhor, não pensa que é Deus que está sendo abençoado, não. Quando nós adoramos, somos nós que somos abençoados por Deus. Porque se o irmão Moraes parar de adorar, ele vai continuar sendo chamado santo, santo, santo é o Senhor. Porque o seu trono de glória é envolvido com fogo, querubins e serafins. Todo o tempo ele está recebendo adoração.
E a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Abra a tua Bíblia comigo em Colossenses. Aleluia. Epístola de Paulo à igreja que estava em Colossos, capítulo de número 3. Filipenses, Colossenses, está antes de Tessalonicenses. E achei. Capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo assentado está à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade ou do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém. Podem se assentar, amados. Paulo escreve essa igreja, essa carta, a igreja de Colossenses. Quem funda essa igreja na cidade de Colossos, nós lemos um pouquinho atrás, é um obreiro chamado Epáfras. Paulo funda essa igreja juntamente com ele, o ajuda ali na sua primeira viagem missionária. Mas essa carta é escrita à igreja aos Colossenses na sua primeira prisão em Roma. Nessa sua primeira prisão em Roma, Paulo é preso por causa dos judeus. Mas durante essa prisão, ele tem uma liberdade que ele não vai ter na segunda prisão. Ele podia se movimentar, ele andava, e ele pregava a guarda pretoriana ali. Ele continuava ministrando a palavra do Senhor e evangelizando, porém, preso, somente em cadeias, não isolado em um local. Ele tinha essa liberdade. E ele escreve a carta aos Colossenses. E ele, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 1 em diante, ele começa dizendo assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Você vê que ele dá uma direção aqui. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Quem pode buscar as coisas do alto? Quem tem acesso àquilo que é inacessível? Porém, uma coisa nós temos acesso às coisas terrenas.
as coisas naturais. Mas Paulo está dizendo aqui de um acesso muito mais alto. Ele está dizendo as coisas do alto, aonde Cristo assentado está. No capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, no capítulo 1 e no capítulo 2, quando Paulo está escrevendo essa carta, quando ele começa, ele fala sobre primogenitura, ele fala sobre preeminência, que Jesus é o Deus invisível, que se mostrou através do Filho. Porque em João 17,3 diz assim, ó: a vida eterna é esta, que conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Buscai as coisas do alto, aonde Cristo assentado está. Ele fala sobre reconciliação, porque outrora nós éramos, Paulo era, inimigos da cruz de Cristo. Nós nos opunhamos ao Evangelho, à mensagem da cruz. Mas o amor de Deus, a graça dele nos alcançou e nós fomos reconciliados com o Pai através da cruz de Cristo. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, porque nós passamos pelo novo nascimento, nós temos vida. Creio eu que você que está nos ouvindo, nos assistindo, que entregou a sua vida para Jesus, a igreja que está aqui presente, a partir do momento que no seu coração, seja numa atitude de ter levantado a mão, seja aí no teu banco sentado, no teu coração, ou seja dentro do teu carro, no momento específico você ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo falou com você e você declarou na sua boca, no seu coração, com a sua boca no seu coração: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu quero te dizer que a partir deste momento você passou a ter vida espiritual dentro de você. Só assim nós temos acesso às coisas do alto. Porque se não for através de Cristo, que a palavra diz, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Em 1 Timóteo, a palavra diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Algo que eu quero deixar bem claro nessa noite, para a minha vida e para a tua vida, porque isso é o que define tudo, que só existe alguém, só existe um, que pode nos reconciliar com Deus, que é o seu Filho amado Jesus, através da cruz. Porque a palavra diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E quem é que foi que derramou o sangue dele por mim e por você? A palavra de Deus, Jesus disse: olha, aonde estiver o teu coração, aí estão as tuas riquezas. O meu coração e o teu coração tem que estar no céu. Quando o nosso coração está muito apegado às coisas da vida natural, terrena, tem gente que, se parar para conversar com ele, tem pessoas que só vai falar de carro. Tem pessoas que, você parar e conversar com ela, só vai falar de futebol. Tem pessoas, se você der um tempo para debater um assunto com ela, ela só vai falar de política. E assim por diante. Talvez você vai conversar com alguém, ele só sabe falar da profissão dele, ou até mesmo da sua empresa, porque ele buscou isso e o seu coração está cheio dessas coisas. Mas nós, como nova criatura em Cristo Jesus, que já ressuscitamos com Cristo, nós vivemos em novidade de dias, a todo momento. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. E o sobrenatural de Deus na minha vida e na tua vida acontece de várias maneiras. Antes de dar um testemunho, eu vou um pouquinho mais adiante. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus.
O que Jesus conquistou para nós quando Ele morreu naquela cruz? A princípio, a sexta-feira parecia ser uma sexta-feira de derrota, de trevas, os apóstolos fugindo, todo mundo apavorado com o que estava acontecendo. O sábado não diferente. Mas eu quero dizer que domingo chegou e Jesus Cristo já ressuscitou. Ele ressuscitou, ainda era sexta. O sábado passou e o domingo chegou. E a minha vitória estava naquele sepulcro. Ele lá não está mais aqui porque Ele já ressuscitou. O que Jesus conquistou para mim e para você? Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A primeira coisa que Deus conquistou para mim e para você é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós somos santificados em Cristo Jesus, mas nós temos que continuar nessa santificação. É a partir dessa santificação, dessa palavra, que nós vamos continuar agora. Porque vai chegar um momento quando Jesus voltar e a nossa vida estar com Ele, estar com Cristo em Deus. Quando nós recebemos um corpo glorificado, aí não tem mais pecado, aí não tem mais santificação, aí nós não temos mais nos preocupar com o pecado. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo natural, enquanto ainda habita em nós o DNA de Adão, nós temos uma luta constante contra a nossa carne. Versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. Paulo cita 4 pecados aqui, e o quinto é a avareza, a ganância. Mas o que ele está dizendo assim? Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. São pecados do corpo, nos membros. Você vê que ele fala de prostituição, ele fala de impureza, de apetite desordenado. São pecados relacionados ao nosso corpo. E nós precisamos mortificar a carne. Nós não podemos praticar aquilo que a palavra diz que nós não podemos. Mas ele também fala de um pecado chamado ganância, avareza, o amor ao dinheiro, o apego às coisas naturais, às coisas materiais, desculpa. Então esse processo é o processo da santificação. Nós temos que, é uma batalha constante. Parece que é todo dia nós sufocando a nossa carne, todo dia nós sufocando a nossa carne, mortificando, para que ela não venha prejudicar o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Porque o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. A palavra santo significa separados, chamados para fora. Isso é santificação. Nós somos santificados, estamos no processo de santificação. Nós precisamos disciplinar o nosso corpo, seja os olhos, seja a boca, seja os ouvidos, seja qualquer parte, qualquer membro do teu corpo que está te levando a pecar. Você precisa exercer uma disciplina sobre ele. Você tem que fazer ele se sujeitar à vontade de Cristo, buscando as coisas do alto, aonde Cristo assentado está. Pelas quais coisas vem a ira de Deus. Vem a ira de Deus. Nosso Deus, Ele é Deus de amor, mas Ele também se ira com os nossos vícios, com as nossas práticas pecaminosas. Isso provoca a ira de Deus. E sobre tais pessoas sobre aqueles que praticam tais coisas, vem a ira de Deus. Sobre os filhos da desobediência, nós não fomos chamados para ser filhos desobedientes a Deus. Nós somos chamados para sermos obedientes ao Pai, recebermos dele tudo aquilo que Ele tem para nós. Qual é o pai, qual é a mãe aqui que tem prazer em abençoar um filho desobediente? No nosso mundo, na nossa maneira de conduzir, às vezes até fazemos isso. Mas eu quero te dizer que o amor de Deus é diferente do nosso. Deus não tem prazer no pecado.
Não pensa que Deus vai ficar alisando a cabeça de quem está vivendo na iniquidade, uma vida ímpia, não. Nós somos igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo, ao qual Ele é o cabeça, e nós somos chamados e separados, e somos santificados por Ele, para vivermos uma vida que agrada a Ele. Fé e obediência são duas palavras que andam juntinho. Se você diz que tem fé e não obedece, eu quero te dizer, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Você vê que Paulo está escrevendo a uma igreja, e trazendo a consciência dessa igreja, o que ela vivia antes, o que ela está vivendo e como ela tem que viver. Ele está trazendo uma instrução, uma admoestação, uma exortação para esta igreja, para que ela possa viver, experimentar todo o manjar que Deus tem, todas as bênçãos espirituais que Deus tem nas regiões celestiais. Porque se algo na minha vida não está fluindo da maneira que deve, pode ter certeza de uma coisa: aquele que criou o universo, a lua, o sol e as estrelas, e mantém isso pelo poder, pelo seu poder, se tem alguma coisa errada, é conosco, não é com o Criador, é com aquele que Ele criou. Mas se nós sintonizarmos na frequência dEle, aleluia, se nós entrarmos nas ondas sonoras dEle, ouvirmos o seu Espírito Santo, Paulo vai falar um pouquinho aqui à frente, sobre a questão das Escrituras, sobre a questão de ler a palavra, de buscar entendimento na palavra. A palavra, ela tem poder de nos direcionar, de falar conosco, de nos moldar, de nos libertar. Então, quando nós nos sintonizamos com Deus na mesma frequência, porque Deus é Espírito, e se nós queremos falar com Ele, é de forma espiritual, nós temos que crer que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós entramos nessa frequência, irmãos, não tem o que vai me impedir de alcançar a vitória, e de você alcançar a vitória, em Cristo Jesus. E ele continua: mas agora despojai-vos também de toda a ira, cólera, malícia, maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Agora ele está falando aqui de pecados da alma. A ira é algo que está na nossa alma, é algo que são sentimentos. As palavras que saem da nossa boca não é de dentro para, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, que o nosso coração está contaminado. E nós temos um linguajar que não é um linguajar ainda de cidadão dos céus. E ele continua: despojai também da ira. A ira não é algo de um homem e de uma mulher de Deus. Um homem e uma mulher de Deus tem que ser pessoas pacientes e longânimas. A cólera, malícia e maledicência. Põe malícia em tudo. Qualquer assunto que chega para ela leva para um lado da maldade. Põe malícia em tudo. Um coração, a mente contaminado. E ele diz assim: não mintais uns aos outros, pois já vos despiste do velho homem como seus feitos. O que ele já despiste? Nós aceitamos já Jesus. Aquela roupa que nós tínhamos contaminada, aquela roupa suja pelo pecado, Ele lavou, Ele nos purificou e nos deu vestes novas. As nossas vestes agora são brancas, alvas como a neve, porque nós fomos purificados pelo sangue carmesim. Ele derramou o seu sangue. Quando o Pai olha para mim e para você, Ele não vê o irmão Moraes, Ele não vê os irmãos que estão aqui, Ele vê o sangue de Jesus sobre a tua cabeça, sobre os umbrais da tua casa. Você é templo do Espírito Santo, você é morada de Deus, comprado pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O velho homem morreu, nós somos nova criatura. É isso que ele está falando aqui. Parece que ele está falando do primeiro processo, que nós somos santificados. Nós nascemos de novo. Nós nos despimos, nos despojamos, nós abrimos mão daquilo que não é de Deus, daquela nossa velha natureza pecaminosa.
das práticas como nós vivíamos antes. Agora nós nos revestimos, nos despimos e agora nos vestimos do novo homem. E Paulo continua agora, e aí ele sai desse processo de ser santificados, ele entra na questão da santificação, igreja. Olha o que ele diz: e vou vestir do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não há mais acepção de pessoas, não é mais só para os judeus. O rito mosaico, o Velho Testamento, eram sombras das coisas futuras. Em Cristo Jesus, tudo se uniu, todos os povos, todas as línguas, através da cruz de Cristo. Não tem mais judeu, não tem mais gentil. Ele nos uniu em Cristo, através da cruz. Nós temos acesso a todas as bênçãos espirituais, a todas as promessas que os patriarcas tiveram. Aí ele diz: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Eleição. Eu vou voltar aqui um pouquinho em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aonde? Nas coisas do alto, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Santos e irrepreensíveis, eleitos. Nós somos eleitos de Deus. Eleição.